Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo. Se você está acompanhando a estreia desta aula, hoje, domingo, dia 15 de novembro, estamos aqui na classe Relacionamento Discipulador. Você pode acompanhar essa aula em outro dia, em outro horário, não tem problema. Se é o seu caso, você é muito bem-vindo e que você possa investir esses minutos para estudar a Palavra de Deus. Muito obrigado por estar fazendo isso agora. Tenho certeza que Deus vai ministrar aos nossos corações. Eu me chamo Mateus, sou um dos professores desta classe, Relacionamento Discipulador, sou também pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga. E que alegria ter cada um de vocês, meus irmãos, aqui na TV IBCT, o nosso canal do YouTube. Nós temos estudado muitos temas interessantes ao longo desse semestre, desde agosto, pensando inicialmente sobre este livro, Aprofundando Raízes. Este foi o livro base que nós utilizamos para o nosso estudo. Nós vencemos todo este livro, todas as aulas estão aqui na nossa playlist, você pode voltar em alguma aula que você não tenha acompanhado. E depois que nós encerramos o livro, nós estudamos alguns outros assuntos correlatos ao discipulado que são importantes. Por exemplo, semana passada nós estudamos sobre os dons espirituais e a visão da igreja multiplicadora, você se lembra? Nós já estudamos também sobre o porquê vale a pena discipular, uma aula muito preciosa preparada pelo pastor Elias Dib, um dos nossos outros professores. Falamos também sobre a importância do discipulado em família. Nós recapitulamos todos os elementos do RD aqui no nosso espaço de aula. Então você pode voltar a estas aulas, se você ainda não assistiu, e maratonar todas as aulas aqui da nossa playlist, da nossa turma Relacionamento Discipulador. Nós então decidimos para as próximas semanas trabalhar um pouco o conteúdo deste livro aqui. Está vendo esse livro? De Volta aos Princípios. Este livro nós estudamos com toda a igreja no primeiro semestre de 2019. Lá no nosso tempo, fizemos um sistema de classe única no primeiro semestre do ano passado, 2019, e nós estudamos esse livro com toda a igreja. Nós então decidimos, nas últimas aulas desse semestre, resgatar um pouco daquilo que nós estudamos naquele tempo. Então, se você participou conosco daquelas aulas, você tem esse livro aqui, o livro De Volta aos Princípios. E você pode, então, buscá-lo para acompanhar conosco as aulas que nós iremos ministrar. Se você acompanhou conosco, você vai reforçar esse conteúdo agora a partir de hoje. É sempre muito importante a gente reforçar aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós aprendemos. Aliás, a Bíblia nos ensina que nós precisamos inculcar a palavra de Deus. Inculcar a palavra de Deus significa repeti-la, significa entendê-la, significa memorizá-la, significa aprendê-la. E se você não teve a oportunidade de estudar conosco no primeiro semestre do ano passado, 2019, você vai ter contato agora então com esse tema e você pode depois, aliás, qualquer pessoa pode, entrar em contato com Missões Nacionais. Procura aí na internet, Livraria de Missões Nacionais. Livraria de Missões Nacionais. Todos estes livros estão lá, você pode adquirir com um preço muito, muito razoável. Você pode adquirir inclusive o livro Igreja Multiplicadora. Existem outros títulos que você vai encontrar lá para que você possa ler a respeito desta visão de Igreja Multiplicadora que nós estamos desenvolvendo em nossa igreja. Pensando também nisso, você que já está fazendo algum tipo de RD ou tem o desejo, tem orado para desenvolver RD com outras pessoas, você pode adquirir também a Bíblia do Discipulado. Essa você pode adquirir aqui na nossa igreja. Entrando em contato conosco através da Secretaria Administrativa, você pode adquirir este modelo, que é a capa brochura, ou este modelo aqui, que é a capa luxo. Você pode, então, utilizar os estudos, os roteiros de estudo que nós temos aqui para pequenos grupos ou para estudos individuais para o discipulado que você está fazendo ou deseja fazer. Qualquer dúvida, pode conversar comigo, fala comigo, me manda uma mensagem, me manda um WhatsApp, me telefona e a gente conversa a respeito desses materiais. Tá bom? Vamos então orar para iniciarmos a nossa aula de hoje. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que mais uma vez nós temos de estar reunidos para estudar a Tua Palavra. Deus, eu quero orar por cada pessoa, cada irmão que faz parte desta nossa classe
Relacionamento Discipulador em 2020.2. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração nesse tempo. Que através da Tua palavra nós possamos crescer no conhecimento e no entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Deus nos instrui conforme o Teu querer. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós então vamos estudar hoje um pouquinho do que nós encontramos neste livro, como diz aí no slide que você está vendo, De Volta aos Princípios. E a ideia, meus queridos, é exatamente essa, que nós possamos fazer o retorno aos princípios da palavra de Deus. Mas você pode ter uma grande interrogação agora diante de você, se perguntando assim, o que é isto? O que significa voltar aos princípios? O que é isso? Será que tudo que nós estamos fazendo como igreja está errado? Nós temos que reinventar a roda, temos que descobrir o fogo novamente? Não, não se trata disso, meus queridos irmãos. Não significa de deixar de fazer aquilo que nós fazemos, não significa de mudar tudo que nós fazemos, não significa dizer que tudo que nós fazemos não está certo. Não. O que nós queremos como igreja é olhar muito mais para os nossos relacionamentos dentro e fora da igreja do que aquilo que nós podemos fazer de atividades e programações. E não que as nossas programações e atividades elas sejam ruins, não é isto. Mas sempre nós precisamos nos perguntar se as nossas atividades e programações estão contribuindo para que, através delas, nós possamos desenvolver, construir, sedimentar relacionamentos com as pessoas, a fim de que elas possam experimentar da graça de Deus que está presente nas nossas vidas. É isto. Não é trazer um novo modelo para a igreja, um novo programa, nada disso. Quando nós falamos de visão de igreja multiplicadora, nós estamos falando apenas de um resgate, de olhar novamente para a palavra de Deus. E não significa dizer que nós não estávamos olhando para a palavra de Deus, mas apenas que nós estávamos olhando sem ter o foco totalmente ajustado para essa questão. Por isso, neste livro, na primeira parte, nós trabalhamos uma reflexão sobre o que é ser igreja. Você ler esse livro, ou já leu, você vai perceber isso. Uma reflexão sobre o que é ser igreja e como podemos expressar hoje os princípios do Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós lemos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, o X da questão está aí nesse texto de Mateus 28, 19, que está até em negrito. O âmago desse texto, o ponto central, o núcleo, não é ir. O núcleo também não é batizar. O núcleo também não é ensinar. O núcleo é fazer discípulos. A vocação da igreja é esta. Nós trabalhamos ao longo dos últimos meses os elementos do RD, o relacionar, o acolher, o interceder, o zelar pela pessoa, o ensinar o evangelho e a solicitação de contas, para que nós possamos cumprir a missão que nós temos como igreja, fazer discípulos. É isso também que nos diz Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este é o chamado da igreja. Esta é a vocação, esta é a missão que nós recebemos. Por isso, todas as vezes que você ouvir falar sobre igreja multiplicadora, não ache que nós estamos falando de um novo modelo de ser igreja, de um novo jeito, de um método, de um programa, de um ministério. Não, não se trata de nada disso. Se trata apenas de ajustar o foco para que nós nos perguntemos: aquilo que nós temos feito como igreja tem nos feito ver novos discípulos sendo feitos? Nós temos cumprido o princípio de Atos 1:8? A primeira parte deste livro trata sobre isso, essa reflexão sobre o que é ser igreja. Por exemplo, olhando para Atos, capítulo 5, versículo 2, nós lemos: E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Não é só no domingo que nós devemos anunciar que Jesus é o Cristo.
Não é só no domingo ou no templo. Nós temos que ensinar o evangelho às pessoas todo dia. Então você pode ir na sua casa. Você pode com uma pessoa só, com outras pessoas reunidas. Você pode até de forma online. Zoom, Google Meet, Teams, Whereby ou qualquer outro aplicativo onde você possa se comunicar virtualmente com alguém. Você pode ensinar o evangelho. Falar de Jesus, falar da obra da cruz na sua vida, o seu testemunho de vida. Como é importante isso para você? Sobre tudo isso que nós temos falado. Meus irmãos, a igreja que nós aprendemos ser, que nós queremos ser, que nós esperamos ser, é a igreja de Atos capítulo 2. Está lá, olha esse texto que está aparecendo agora na sua tela. Atos 2, entre 41 e 47. Esse texto, meus queridos irmãos, sobre o qual nós já temos nos debruçado há algum tempo, esse texto de Atos capítulo 2, entre os versos 41 a 47, é um texto muito importante para nossas vidas. Eu não estou falando apenas para a IBCT, para todas as igrejas. Esse texto tem muito a nos ensinar. Por exemplo, no versículo 42, nós lemos que aqueles que aceitaram a mensagem perseveravam. A igreja precisa ser perseverante no ensino dos apóstolos, precisa perseverar na comunhão, precisa perseverar no partir do pão. A igreja de Jesus precisa insistir nisso todo dia, não só no domingo, todo dia. No grande grupo, ou seja, na congregação, no pequeno grupo, numa classe de escola bíblica como a nossa, nos RTs individuais. Perseverar nos relacionamentos. Partir do pão e também nas orações. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Versículo 43, em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Não sei se você se lembra do que está escrito ali na parede interna do nosso templo, na fachada interna, ali na parede da nossa estrutura, do nosso palco, a nossa declaração de visão. Nossa declaração de visão para esse tempo é esta. Queremos ser uma igreja em que todos os crentes vivam como discípulos multiplicadores. Todos nós nos colocando nas mãos do Senhor para vermos coisas extraordinárias acontecendo em nosso meio. E sabe, meus queridos irmãos, o que são coisas extraordinárias acontecendo no meio da igreja? Vidas se convertendo, vidas confessando a Cristo, casamentos sendo restaurados, filhos sendo resgatados das trevas, das drogas, vidas sendo restauradas em Cristo Jesus. Estes são os feitos extraordinários que o Senhor deseja realizar em nosso meio, no meio da igreja do Senhor, no meio da nossa igreja. Por isso nós temos estudado sobre isso, por isso. No verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. É a mutualidade. Devemos investir nos relacionamentos, na comunhão, mesmo em tempo de pandemia, mesmo distantes do ponto de vista físico. Nós devemos estar juntos, unidos em oração, juntos em comunhão, conversando uns com os outros, alimentando a nossa comunhão, trazendo encorajamento uns aos outros. Verso 45, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. A ênfase aqui, meus queridos, é repartir para atender a necessidade. Não é satisfazer as vontades das pessoas, mas é atender às necessidades legítimas. Por isso, por exemplo, nós temos feito a nossa campanha Família no Pão e na Fé. Nós somos chamados a assistir à necessidade das pessoas, por amor, por compaixão e graça, como expressão do nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Verso 46, e perseverando de comum acordo todos os dias, no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. É assim, uma vida simples, uma vida alegre, uma vida que se satisfaz em Cristo e na comunhão da igreja. E finalmente o versículo 47, meus queridos irmãos, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Meus queridos, um dos versículos que mais impactam a minha vida, pessoalmente, como pastor,
É o versículo 47. Especialmente a última parte, quando o texto diz que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu oro para ver isso acontecendo na nossa igreja. E eu sei que Deus conta comigo. Eu sei que Deus conta com você, meu irmão, que está acompanhando esta aula. Você, sim. E é por isso que nós temos falado sobre o RD, sobre se relacionar com as pessoas, sobre acolher as pessoas, sobre interceder para que elas sejam salvas, sobre zelar, cuidar delas mesmo, ensinar a elas a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e também prestar contas, solicitar contas, para saber como elas estão em relação à resposta a esta mensagem. Continuar acompanhando, porque o RD não acaba quando a pessoa se converte, pelo contrário, continua pela nossa vida toda. E se você não tem alguém discipulando você, mesmo que você tenha muitos anos de igreja, muitos anos de conversão, procure alguém para discipular você. O Senhor vai acrescentar as pessoas à nossa igreja. Aleluia! Amém! Eu creio nisto. Eu creio nisto. E tenho compartilhado deste sonho com a sua vida. E isto, meus queridos irmãos, é ser igreja. Mas eu quero falar para você agora sobre essa dinâmica que muitas vezes causa confusão na mente das pessoas. Esta dinâmica programas e princípios. Quero falar para você sobre isto. Programas e princípios. Repito, Igreja Multiplicadora não vem para acabar com as programações da igreja. Não alimente esta ideia no seu coração. Não acalente esta ideia no seu coração. Isso é inverdade. A Igreja Multiplicadora não existe para acabar com as programações da igreja, com aquilo que a igreja faz. Não. Pensar em Igreja Multiplicadora nos faz pensar sobre o que é mais importante, programas ou princípios. Não pensando só na nossa igreja, não pensando só na realidade de igreja. O que é mais importante? Programas ou princípios? A igreja, ela é uma organização religiosa ou ela é um organismo vivo? Ela é uma das duas coisas? Ela é as duas coisas? Ela é mais uma coisa do que a outra? Na igreja, nós temos pessoas que produzem frutos, ou seja, produtores, ou nós temos apenas consumidores, que consomem as programações da igreja? Nós temos mais produtores ou temos mais consumidores? Nas igrejas, de um modo geral, na nossa igreja. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre programas e princípios. Sobre programas. O que é uma igreja baseada em programas? É uma organização reunida em um prédio que abriga um conjunto de programas que ocupam um número pequeno de membros, enquanto a maior parte da igreja se torna consumidora em assistir e avaliar esses programas. Essa é a definição de uma igreja orientada por programas. Vejam só, uma igreja orientada por programas não significa dizer que ela não tem princípios. Uma igreja orientada por princípios não significa dizer que ela não tem programas. O que define se uma igreja orientada por programas ou se ela é orientada por princípios é o peso que se dá a essas duas realidades dentro da igreja. Se o peso for maior aos programas, é uma igreja orientada por programas, porque nós acabamos de ler a definição. Nós não queremos ser uma igreja orientada por programas. Queremos ser uma igreja orientada por princípios bíblicos. Os programas existirão. Eles farão parte desse processo. Eles não deixarão de acontecer. Mas o que definirá a caminhada da igreja não são os seus programas, e sim os princípios que são defendidos à luz da palavra de Deus. Uma igreja orientada por programas funciona assim. A cada apresentação, o público deseja algo novo e com mais qualidade. E quando isso não acontece, a tendência é que ela procure, que esse público procure, que esses consumidores procurem uma outra coisa melhor, que encha mais os olhos, que apresente mais qualidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista da performance. Qual é a característica, ou quais são as características de uma igreja assim? Numa igreja assim, existe a centralidade no pastor ou no líder ministerial. Tudo está centralizado no pastor ou no líder. Os membros exercem pouco envolvimento, possuem pouco envolvimento. O cargo que se tem, a formação que se tem, ela é mais importante do que a pessoa, de quem ela é.
O discipulado se resume à literatura para novos convertidos. Depois que a pessoa se converte, é batizada, ela não precisa mais ser discipulada. O foco de ação é só o tempo, só o que acontece no templo, só o que acontece no domingo. Nós vimos nesse tempo de pandemia, meus queridos irmãos, que uma igreja ela acontece além do templo. Ela acontece além do domingo. Nós aprendemos isso durante a pandemia. A principal tarefa da liderança, então, nesse contexto de uma igreja orientada por programas, é criar e dirigir programas. Só isto. E a tarefa primária do pastor é pregar no púlpito. A única tarefa, a principal tarefa, o que ele deve se preocupar em fazer, de fato, é pregar no púlpito. Embora isso seja muito importante, não é a única tarefa e nem a primordial tarefa de um pastor. A igreja acha que quanto mais uma pessoa participar dos programas e atividades da igreja, mais ela vai amar a Deus e ao próximo. Uma igreja orientada por programas acha que quanto mais alguém participar de seus programas e atividades, mais irá amar a Deus e ao próximo. Nesse tipo de igreja, o crescimento espiritual está focado nas atividades e não em princípios bíblicos. Preste atenção aqui em mim. Percebeu o que eu falei? Uma igreja ela precisa ter programas para acontecer. Não existe igreja que não tenha programações, que não tenha atividades. Toda igreja precisa ter. A grande questão é, nós estamos mensurando o crescimento espiritual da igreja pelos nossos programas e pelas nossas atividades? Ou existem outros critérios de avaliação? Meus queridos, o aumento da frequência a programas ministeriais equivale automaticamente ao crescimento espiritual da igreja? O que é que você acha? O que é que você responde a essa pergunta? O aumento da frequência das programações corresponde ao crescimento espiritual da igreja? O que é que você acha a respeito disso? Qual é a sua opinião a respeito disso? Não estamos dizendo que devemos acabar com os programas da igreja. Acabei de falar sobre isso. O que nós estamos ressaltando é que os programas devem acontecer, de fato, para glorificar a Deus no cumprimento da grande comissão e não apenas serem um fim em si mesmos. Os programas devem existir em função dos princípios e nunca o contrário. Os programas acontecem em função dos princípios e não o contrário. Então, repito, uma igreja orientada por programas, ela não entendeu ainda que não são os programas que devem determinar a caminhada da igreja, são os princípios. Agora preste atenção, uma igreja orientada por princípios, ela terá os seus programas, mas esses programas não serão um fim em si mesmo. Eles irão auxiliar no cumprimento da missão que a igreja tem. Definida, a missão essa, definida pelos princípios que ela sustenta. Então agora eu quero falar dos princípios. Falamos dos programas, agora eu quero falar um pouquinho dos princípios. Preste atenção. O que é uma igreja baseada em princípios? A definição é a seguinte: é uma comunidade local onde todos os membros, vivenciando os princípios apresentados na palavra de Deus, têm por objetivo glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. É exatamente o que eu falava a respeito da nossa declaração de visão, se lembra? Sermos uma igreja em que todos os crentes vivam como discípulos multiplicadores, ou seja, que nós vivamos intensamente estes princípios, os princípios da palavra de Deus, e de forma intencional busquemos outras pessoas, alcançar outras pessoas, evangelizar outras pessoas, discipular outras pessoas. A finalidade da igreja é essa. A finalidade da igreja não é fazer programas, embora os programas sejam importantes nesse processo. A finalidade da igreja é alcançar vidas. O propósito da igreja é glorificar a Deus. A missão da igreja é fazer discípulos. Meus amigos, meus irmãos, quais são as características de uma igreja assim? O pastor é um servo e um treinador. O pastor está aqui, o pastor Mateus, os demais pastores da igreja, os líderes da igreja, estão aqui para servir a igreja. Estão aqui para treinar as pessoas da igreja, para capacitar, para aperfeiçoá-las. Como diz o princípio lá de Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós somos chamados para aperfeiçoar os santos para o exercício da obra do ministério. Quem tem que fazer o trabalho da igreja é a igreja toda. Todos nós somos chamados a trabalhar. E o pastor é apenas um servo.
que vai capacitar e treinar as pessoas biblicamente, de acordo com os princípios da palavra de Deus. O envolvimento é de todos. Você se lembra do sacerdócio universal do crente? Um dos nossos princípios, um dos princípios que nos definem enquanto batistas, o sacerdócio universal do crente. O ser um servo, o ser um discípulo é muito mais importante do que ter um cargo. Eu trabalho, eu sirvo, não porque eu tenho um cargo A, B ou C, não porque eu tenho uma tal formação para fazer isso. Não, eu estou dizendo que a formação não é importante, ou que ser investido de um cargo não tenha também o seu valor, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ser servo, ter aquele sentimento de trabalho, de serviço, de dedicação, de abnegação, é muito mais importante do que outra coisa qualquer. Embora todas elas tenham a sua importância também. O discipulado aqui não é apenas uma literatura para novos crentes ou para pessoas que vão se batizar. O discipulado é transmitir verdade e vida, é compartilhar a palavra, é se dedicar a outra pessoa, cuidar de outra pessoa, servir a outra pessoa. O foco da ação não está nos programas, está nas pessoas. O foco da ação não está no templo, não está no domingo. O foco da ação está no templo, mas também nas casas. A principal tarefa da liderança é ser exemplo e modelo para os novos discípulos. Não é executar as ações. É ser exemplo e modelo, é ensinar, é discipular, é cuidar, é supervisionar as ações. A tarefa pastoral primária não é pregar, embora isso seja muito importante, mas é discipular e treinar os crentes por meio dos RDs, para que a multiplicação possa acontecer. Todos nós somos chamados a multiplicar, todos nós. Meus irmãos, preste atenção em mim. A igreja entende que quanto mais uma pessoa vive os princípios bíblicos, mais ela cresce em comunhão com o Senhor. Os princípios bíblicos, que está na Bíblia, se torna um estilo de vida e são aplicados diariamente. A comunhão com o Senhor é um investimento diário e pessoal que vai muito além dos programas. Não é só no domingo, quando nós vamos à igreja. Não é só quando nós acessamos a página da igreja no YouTube, o canal da igreja no YouTube e acompanhamos o culto de oração, ou os cultos dominicais, ou a aula da escola bíblica. Não, o nosso envolvimento com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor é diária, a nossa devoção é diária, todos os dias separando o tempo, reservando o tempo para estar na presença do Senhor. Eu hoje pastoreio a Igreja Batista Central Taguatinga. A nossa igreja tem muitas programações. Glória a Deus por isto. Nós fazemos tudo com muita qualidade. Mas eu tenho conversado com Deus sobre o desejo de ver a nossa igreja cada vez mais ser uma igreja orientada por princípios. Uma igreja que usa todas as suas programações, todo o potencial que tem. Potencial financeiro, potencial estrutural, potencial físico, potencial humano, tudo. E nós somos uma igreja privilegiada, meus irmãos. Nós utilizamos tudo isto para vivermos os princípios da palavra de Deus. Cada um de nós individualmente, alimentando a sua devoção pessoal, diária, a sua vida de oração, buscando intencionalmente outras pessoas para compartilhar o Evangelho, para falar de Jesus, não para trazer as pessoas à igreja, mas para compartilhar Jesus. Se derramando na vida de outras pessoas, transmitindo verdade e vida, confrontando biblicamente no tempo certo acerca da decisão por Cristo e vendo pessoas se convertendo. Meus irmãos, eu sonho em ver pessoas, dezenas de pessoas se convertendo através do trabalho da EBCT. Eu sonho com isso. Você crê que isso é possível? Quero desafiar você a que nós estejamos juntos nesse propósito, a que nós estejamos juntos nesse ideal, nesse intento, para que nós possamos de fato ver a nossa igreja se transformar cada vez mais numa igreja orientada pelos princípios da palavra de Deus, que utilizam seus programas para glorificar a Deus, para alcançar pessoas. Isso é o que está na primeira parte desse livro. É isso que está aqui. A segunda parte do livro, e eu não vou me ater muito à segunda parte, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nos próximos domingos. Na segunda parte desse livro, De Volta aos Princípios, nós encontramos então o caminho que nós devemos percorrer para retornar aos princípios da palavra de Deus e assim
implementarmos a visão de igreja multiplicadora. E tudo isso, a segunda parte, tem muito a ver, meus queridos irmãos, exatamente com o livro que nós estudamos. Porque o caminho para que isso seja vivido, para que isso seja experimentado, é exatamente aqui. Olha só, dinâmica e elementos do RD. Está aqui. Nós já estudamos, nós já sabemos qual é o caminho, nós já sabemos qual é a dinâmica. Então, quando nós olhamos para a visão de igreja multiplicadora, nós estamos olhando para os elementos do RD. Talvez você se pergunte assim, como ser uma igreja multiplicadora? Vivendo os elementos do RD. Então, para que nós possamos implementar a visão na igreja, nós vamos destacar os princípios e valores. São a base, é o fundamento. Através desses princípios, nós formatamos a nossa visão. De novo, a declaração de visão da nossa igreja. Ser uma igreja em que todos os crentes, todos nós, vivamos como discípulos multiplicadores. Assim, nós definimos a nossa estratégia. A estratégia é o que nós estudamos. A estratégia é esta. É o relacionamento, é o acolhimento, é a intercessão, é o zelo pela pessoa, é o ensino do evangelho e a solicitação de contas. Raízes. Esta é a nossa estratégia. O RD, o discipulado, meus irmãos, é a nossa estratégia. E chegaremos nessa estrutura que já temos começado a viver, que são os PGMs. Os PGMs, meus queridos irmãos, não é assim o desejo de ter pequenos grupos na igreja, não é assim, porque nós temos que ter pequenos grupos na igreja, não, preste atenção aqui em mim. Os PGMs apenas são a estrutura, através da qual os RDs vão acontecer. Porque você vai trazer as pessoas para o seu pequeno grupo, a pessoa que você está acompanhando, a pessoa que você está discipulando, a pessoa que você está orando, a pessoa que você está buscando, para o seu RD. Nessa última semana, o PGM do qual tenho podido fazer parte, nós recebemos uma pessoa que não é crente, mas que está sendo acompanhada, discipulada por alguém do nosso pequeno grupo e foi convidada para estar e aceitou estar conosco no PGM. Meus irmãos, este é o caminho. Não tem nada de novo, não tem invenção, nada. É a Bíblia. A Bíblia. É o que a Bíblia nos ensina a fazer. Viver um estilo de vida que glorifica a Deus e viver de um modo a compartilhar o Evangelho para que outras pessoas confessem a Cristo como Salvador. Sobre os princípios e valores, precisamos compreender os princípios e valores das igrejas do Novo Testamento. O que era de fato importante para aquelas igrejas? Qual era a agenda daquelas igrejas? O que elas faziam de importante? Volta, meus irmãos, em Atos 2, 41 e 47. Volta nesse texto que nós passamos aqui há pouco. O que era importante para essas igrejas? A igreja do primeiro século. Quais eram os seus princípios? Quais eram os seus valores? Quando nós pensamos sobre princípios e valores, são estas perguntas que devem povoar a nossa mente. A agenda da IBCT tem contemplado os princípios da palavra de Deus para a multiplicação de discípulos? Quando nós pensamos sobre a visão, devemos nos perguntar, onde queremos chegar? Por isso a declaração de visão. Queremos ser uma igreja em que todos os crentes vivam como discípulos multiplicadores. É aí que nós queremos chegar. Que você, que eu, que todos nós, sem exceção, independente das nossas características pessoais, eu sei que nós somos diferentes. Tem pessoas que têm mais facilidade que outras, é assim mesmo. Mas, meus queridos, todos nós nos relacionamos, todos nós nos relacionamos. Todos nós. E é através dos nossos relacionamentos, presta atenção aqui em mim, através dos nossos relacionamentos é que nós podemos ver isto acontecendo, transmitindo os princípios que nós defendemos, que nós cremos, sendo aplicados na vida de outras pessoas. O que nós queremos com tudo isso é glorificar a Deus. Nós queremos com tudo isso é cumprir a grande comissão. Nós queremos com tudo isso é orar abundantemente, ter vida de oração, é multiplicar discípulos de Jesus. Nós queremos com isso é formar novos líderes. Nós queremos com isso é ser relevantes na comunidade. Nós queremos com tudo isso, meus queridos irmãos, é ver a Igreja Batista Central de Taguatinga multiplicando não apenas discípulos, mas multiplicando igrejas para a glória do nosso Deus. Esse é o sonho que eu tenho acalentado no meu coração. E você faz parte desse sonho. Você que é membro da nossa igreja, você que tem dedicado tempo para estudar as nossas aulas, você é convidado a participar conosco desse sonho.
Sonho que Deus tem feito brotar em nosso coração. O sonho que eu creio ser o sonho dele para as nossas vidas, para a nossa igreja. A estratégia é esta. Como é que nós vamos chegar a isso? Através do discipulado. Através, meus queridos, do RD. Através do Raízes. Este aqui nós estudamos durante quase todo esse semestre. O caminho do discipulado é este. Esta é a estratégia que nós queremos adotar. Por isso estamos estudando sobre isto. Essa é a estratégia, o caminho do discipulado. Oração incessante, semeadura abundante, RD, que nós estudamos exaustivamente, PGM, que já temos começado a vivenciar e queremos que todos os membros da igreja, todas as pessoas da igreja participem. Presta atenção aqui em mim, volta aqui para mim agora só um pouquinho. Se você ainda não está participando de um PGM, não se chateie. Nós temos ainda apenas 6 PGMs de adultos funcionando. Nós temos mais de 400 membros na igreja. Não dá para trazer todo mundo no primeiro momento para o PGM, mas nós queremos chegar lá. Nós já temos treinado a segunda, nós já estamos treinando agora, nesse tempo, a segunda turma de líderes de pequenos grupos na nossa igreja. Nós queremos multiplicar no início do próximo ano. Nós queremos ter novos pequenos grupos e depois treinar mais líderes, e depois treinar mais líderes, para que mais pequenos grupos sejam formados. Mas não apenas para acomodar as pessoas da nossa igreja, não, meus irmãos. Nós queremos alcançar novas pessoas através do RD. Através do RD. Essa é a nossa estratégia. Formar líderes para também plantar novas igrejas. E finalmente, meus queridos, a estrutura que nós temos desenvolvido, a estrutura dos PGMs, deve ser uma estrutura adaptável ao contexto. Dependerá da disponibilidade das pessoas. Tem que ser simples, nós temos nos esforçado para que seja simples. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. É menos importante do que os princípios e valores. A estrutura é importante? É. Mas ela é menos, muito menos importante do que os princípios e valores. E ela deve ser sempre, mesmo a nossa estrutura atual, que nós estamos formando de PGMs, ou a nossa estrutura atual de ministérios da igreja, sempre, qualquer estrutura de uma igreja, de qualquer igreja, deve ser constantemente avaliada à luz dos princípios e dos valores. Nós temos sido efetivos com a nossa estrutura de igreja atual? Se não temos, onde é que nós podemos melhorar? Sabe, essa autocrítica não é para dizer assim, tá tudo errado, quem está fazendo não presta, esse líder A, B ou C não sabe fazer. Não, não é nada disso, meus irmãos, nada disso. Longe disso. Para que nós possamos melhorar como instituição e principalmente como organismo, como corpo vivo, corpo de Cristo. Avaliar as nossas estruturas, refletir a nossa estratégia, alinhar a nossa visão e estar muito bem sedimentados nos princípios e valores da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Para que nós possamos experimentar a multiplicação de discípulos e líderes de igrejas para a glória do nosso Deus. Quero encerrar a nossa aula de hoje convidando você a fazer algumas reflexões. Estão aí na tela agora. Em primeiro lugar, na sua opinião, as igrejas atuais estão mais voltadas para programas ou princípios? Isso pode ser mudado? Se você puder, tira aí um print agora, faz uma foto aí dessa tela, guarda essa tela para você pensar em outro momento. O aumento da frequência a programas ministeriais equivale automaticamente ao crescimento espiritual da igreja? Como é que você responderia a isso? E, finalmente, é possível implementar a visão de M sem vivenciar os princípios e valores das igrejas do Novo Testamento? Tira um print aí dessa tela. Guarda essa tela agora, essas perguntas. Ou, se você tiver condições, pausa quando encerrar a aula e anota essas perguntas. E se você puder, reflita sobre elas ao longo dessa próxima semana. Escreva essas perguntas, ou as respostas, melhor dizendo, a essas perguntas. Isso vai nos ajudar muito como igreja a continuar refletindo e a pensando sobre os princípios neotestamentários que formam a visão de igreja multiplicadora. Não é uma nova invenção, não é um novo modelo, não é um novo programa, nada. É apenas um resgate dos princípios e valores para serem aplicados por cada um de nós, por todos nós, nesse tempo.
através dessa estratégia que nós temos estudado, através do RD e dos elementos que compõem o relacionamento discipulador. Que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe como igreja e que nós possamos ver cada vez mais a nossa igreja avançar na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Que esta chama se acenda no seu coração e continue acesa no seu e no meu coração, em todos nós, para que nós possamos ver Atos 2:47 se cumprindo em nosso meio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esta aula. Muito obrigado por essa disciplina. Continua a nos despertar para que nós possamos compreender cada vez mais o nosso papel enquanto discípulos de Jesus e a nossa missão enquanto igreja de Jesus, para que nós possamos trabalhar incansavelmente, dedicando-nos uns aos outros e a outras pessoas, para discipulá-las, para ensiná-las, para derramar a nossa vida nelas, transmitindo verdade e vida, a fim de que possamos contemplar vidas sendo restauradas, regeneradas, transformadas, salvas em Cristo Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos que nos prestigiou até este momento da aula. Abençoa suas vidas, seus corações e os ilumina na resposta que darão a estas perguntas. É a oração que nós fazemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo. No próximo domingo, nós avançamos um pouquinho mais dentro desse entendimento dos princípios bíblicos que forjam, que formam a visão de igreja multiplicadora, para que nós possamos entender ainda mais do que se trata o relacionamento discipulador. Se quiser entrar em contato conosco, fiquem à vontade pelo nosso grupo do WhatsApp. Mande lá suas perguntas, suas contribuições, até mesmo as suas respostas para essas perguntas, para edificarmos-nos uns aos outros através das nossas respostas. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Nós esperamos você no próximo domingo, aqui neste espaço, tá bom? Para estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus. Acompanhe todos os nossos conteúdos. Você pode também assistir às aulas das outras disciplinas, nós temos as outras playlists aqui. Você pode também acompanhar as nossas celebrações ao vivo. Você pode assistir e estudar sobre o Evangelho de Marcos, a nossa maratona no Evangelho de Marcos. Enfim, acesse os conteúdos aqui do nosso canal. Aqui você está em casa. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.